29 de janeiro de 2026, 19h56, horário do leste dos Estados Unidos, em um tribunal federal de Miami, Donald Trump entra com o processo mais surreal de sua presidência. O alvo, o Internal Revenue Service e o Departamento do Tesouro. A acusação: deixarem vazar suas declarações de impostos em 2019 e 2020. O valor: 10 bilhões de dólares. 10 bilhões que, se ele ganhar, virão dos contribuintes americanos. Pela primeira vez na história moderna dos Estados Unidos, um presidente em exercício está processando as próprias agências que ele comanda, exigindo uma quantia astronômica de dinheiro que seria paga pelos cidadãos que ele governa. Trump alega dano reputacional e financeiro, constrangimento público, reputação empresarial injustamente manchada. Mas aqui está o detalhe que torna isso extraordinário. Ele está processando o IRS por ter permitido que o contrateiro Charles Littlejohn vazasse suas declarações em 2019 e 2020, revelando que Trump pagou apenas $750 de imposto de renda federal em 2016 e 2017, e em alguns anos não pagou nada. O processo lista como autores Donald Trump Jr., Eric Trump e a Trump Organization. Acusa o IRS e o Tesouro de terem falhado no dever de proteger informações confidenciais de impostos de inspeção e divulgação pública não autorizadas. E isso nos traz a uma questão que nenhum especialista constitucional consegue responder satisfatoriamente. Como exatamente funciona um presidente processar o próprio governo? Antes de mergulharmos nesse labirinto jurídico bizarro, se você quer entender os bastidores da maior operação de lawfare que Trump já tentou contra si mesmo, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai mostrar um padrão de comportamento que explica muito sobre como Trump pretende usar o poder presidencial. E deixe um comentário nos dizendo: processar o próprio governo por 10 bilhões é jogada de mestre ou tiro no pé? Vamos começar pelo contexto legal, porque é essencial entender o que aconteceu antes de Trump voltar ao poder. Charles Edward Littlejohn, 38 anos. Natural de Washington, D.C., formado em Economia e Física pela Universidade da Carolina do Norte. Contrateiro do IRS desde 2017 pela empresa Booz Allen Hamilton. Em algum momento entre 2018 e 2019, Littlejohn tomou uma decisão que mudaria sua vida e a política americana. Ele ia vazar as declarações de impostos de Donald Trump. Segundo os promotores federais, Littlejohn se candidatou especificamente ao trabalho de contrateiro do IRS com esse objetivo. Ele calculou cuidadosamente como pesquisar e extrair dados fiscais sem disparar alarmes internos. Usou parâmetros de busca amplos para esconder o verdadeiro propósito de suas consultas. Baixou as declarações para um iPod pessoal para evitar protocolos de detecção do IRS que monitoram downloads ou uploads grandes. Entre agosto e outubro de 2019, Littlejohn forneceu ao New York Times 15 anos de declarações de impostos de Trump. O Times publicou a primeira série de artigos em setembro de 2020, um mês antes da eleição presidencial. A revelação foi devastadora para Trump. O Times mostrou que em 2016, quando Trump ganhou a presidência, ele pagou apenas $750 em impostos federais. Em 2017, seu primeiro ano como presidente, pagou $750 novamente. Em alguns anos anteriores, ele não pagou nada devido a perdas empresariais maiores que seus ganhos. Mas Littlejohn não parou em Trump. Ele também roubou 15 anos de registros fiscais de aproximadamente 7.600 dos indivíduos de maior patrimônio líquido dos Estados Unidos. Isso incluiu Jeff Bezos, Elon Musk e o senador Rick Scott, da Flórida. Essa informação foi para a ProPublica, que publicou uma série de quase 50 artigos a partir de junho de 2021, mostrando como os 25 americanos mais ricos pagam legalmente uma parcela menor de sua renda em impostos do que muitos trabalhadores comuns. Observe o que Littlejohn fez. Ele não vazou apenas Trump. Ele vazou milhares de pessoas ricas para estabelecer que o problema era sistêmico, não pessoal. Essa foi uma jogada estratégica para enquadrar a divulgação como jornalismo de interesse público, não como ataque político. Em outubro de 2023, Littlejohn se declarou culpado de uma acusação de divulgação não autorizada de declarações fiscais. Em janeiro de 2024, a juíza distrital Ana Reyes o sentenciou ao máximo permitido,
5 anos de prisão, 3 anos de liberdade supervisionada e multa de $5.000. Durante a audiência de sentença, Little John disse que agiu a partir de uma crença sincera, ainda que equivocada, de que estava servindo ao interesse público. Ele queria que os contribuintes merecessem saber como é fácil para os americanos mais ricos evitar pagar impostos. A juíza Hayes não teve simpatia. Ela comparou as ações de Little John ao ataque ao Capitólio de 6 de janeiro, dizendo que o vazamento representava uma ameaça à nossa democracia. O senador Rick Scott, cuja informação fiscal foi vazada, disse em depoimento que todo americano é uma vítima aqui. Especialmente revelador foi o comentário da juíza. Quando você ataca o presidente em exercício dos Estados Unidos, você ataca o cargo. Não pode ser temporada aberta em nossos funcionários eleitos. Isso é estratégico. A juíza enquadrou o vazamento não como revelação de evasão fiscal, mas como ataque à instituição da presidência. Little John está cumprindo sua sentença agora, 5 anos de prisão, e Trump está processando o IRS e o Tesouro por $10 bilhões por terem permitido que Little John fizesse o que fez. Mas vamos pausar aqui e olhar para o que as declarações revelaram. O New York Times publicou em setembro de 2020. Trump pagou $750 em imposto de renda federal em 2016 e 2017. Nos 10 dos 15 anos anteriores, pagou zero. Entre 2000 e 2017, total de $1.500 em impostos federais. A reportagem revelou que Trump deve pessoalmente $421 milhões. Reportou perdas de 315 milhões em campos de golfe e deduziu $70 mil em despesas de cabelo e maquiagem. Observe, tudo isso era legal. O Código Tributário permite que empresários deduzam perdas. O problema não é que Trump quebrou a lei. O problema é que a lei permite que bilionários paguem quase nada. Mas as revelações destruíram a narrativa de Trump como bilionário bem-sucedido. Mostraram um empresário que perde dinheiro cronicamente, depende de empréstimos maciços, paga quase nada em impostos. Trump chamou de notícias falsas, mas quando a Câmara obteve as declarações legalmente em 2022 e as publicou, confirmaram tudo. Então Trump está argumentando que revelar informações verdadeiras causou $10 bilhões em dano. Vamos colocar isso em perspectiva. A fortuna de Trump, segundo a Forbes, é 5,3 bilhões. Então ele está dizendo que o vazamento causou dano quase 2 vezes maior que toda a sua riqueza. E desde o vazamento em 2020, Trump foi eleito presidente novamente. Difícil argumentar dano catastrófico quando você voltou ao cargo mais poderoso do mundo. Little John também vazou declarações de 7.600 outros ricos. A ProPublica revelou: entre 2014 e 2018, os 25 americanos mais ricos pagaram taxa efetiva de 3,4% em impostos. Um trabalhador médio que ganha $70 mil paga 14%, 4 vezes mais que bilionários. Como? Código tributário tributa renda, não riqueza. Bilionários vivem de empréstimos usando ações como garantia. Empréstimos não são tributáveis. Essa revelação gerou debate nacional sobre justiça fiscal. Democratas propuseram impostos sobre riqueza. Republicanos se opuseram. Trump poderia ter evitado tudo divulgando voluntariamente, como todos os presidentes desde Nixon. Ele se recusou, disse que estava sendo auditado. O IRS disse que auditorias não impedem divulgação. Trump simplesmente não quis. Pesquisas mostraram 74% dos americanos queriam que Trump divulgasse. Ele resistiu. E quando Little John vazou, chamou de ataque político. Então vamos ao processo. E vou começar pela questão que todos os especialistas constitucionais estão fazendo. Como exatamente um presidente processa o próprio governo? O processo foi arquivado no Distrito Sul da Flórida, em Miami, em 29 de janeiro de 2026. Trump alega estar processando em sua capacidade pessoal, não como presidente. Os outros autores são Donald Trump Jr., Eric Trump e a Trump Organization. Os réus são o IRS e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Aqui está o problema. O Departamento do Tesouro é chefiado por Scott Bessent, nomeado por Trump e confirmado pelo Senado em janeiro de 2025. O IRS é uma agência dentro do Tesouro. O secretário do Tesouro se reporta diretamente ao presidente. Então Trump está processando uma agência comandada por seu próprio indicado, que trabalha para ele, exigindo $10 bilhões que viriam do orçamento federal que ele controla, pagos por contribuintes que ele governa.
A CNBC descreveu isso como praticamente inédito para um presidente em exercício processar sua própria administração, e disse que o valor exorbitante dos danos exigidos levanta várias questões de conflito de interesses. O Washington Post foi mais direto. O caso significa que Trump novamente apresentou uma reivindicação de uma grande quantia de dinheiro contra o governo que ele supervisiona, colocando-o em ambos os lados da mesa de negociação potencial. Vamos pausar aqui e analisar o que isso realmente significa. Trump está simultaneamente 1. O chefe do Poder Executivo que comanda o IRS e o Tesouro. 2. O autor de um processo contra essas agências. 3. O beneficiário potencial de 10 bilhões vindos dessas agências. 4. O responsável por nomear os advogados do Departamento de Justiça que vão defender o IRS e o Tesouro contra ele. É um conflito de interesses em 4 dimensões. Então vamos às alegações do processo. O que exatamente Trump está acusando o IRS de ter feito? A queixa de 48 páginas alega que o IRS e o Tesouro fizeram as divulgações ilegais intencionalmente, ou no mínimo negligentemente ou com grave negligência, porque falharam intencionalmente em estabelecer salvaguardas administrativas, técnicas e físicas apropriadas para garantir a segurança e confidencialidade das informações fiscais confidenciais dos autores e proteger contra as divulgações ilegais exatas que ocorreram. Em outras palavras, Trump não está dizendo que o IRS vazou diretamente. Ele está dizendo que o IRS foi negligente ao não impedir que Little John vazasse. Essa é uma distinção crucial. Se Trump alegasse que o IRS vazou intencionalmente, ele estaria acusando funcionários do IRS de crime. Isso exigiria prova de conspiração. Mas ao alegar negligência, Trump está dizendo que o IRS falhou em suas responsabilidades de segurança de dados. Essa é uma alegação mais fácil de provar, mas também mais difícil de justificar 10 bilhões de dólares. Mas aqui está o que Trump cuidadosamente evitou mencionar. O IRS emitiu uma declaração em 2024, após a sentença de Little John, chamando as ações dele de inaceitáveis e acrescentando que havia enviado uma declaração aos contribuintes afetados. A declaração disse: vale notar que o IRS tomou ações agressivas de forma mais ampla para aprimorar a segurança de dados, para garantir, na maior medida possível, que nada como o incidente Little John possa acontecer no futuro. Ou seja, o IRS reconheceu o problema e disse que tomou medidas para corrigi-lo. E aqui está outro fato que Trump não mencionou. 3 dias antes de Trump entrar com o processo, em 26 de janeiro de 2026, o secretário do Tesouro Scott Bessent cancelou todos os contratos do Tesouro com a Booz Allen Hamilton, a empresa que empregava Little John. A declaração do Tesouro acusou a Booz Allen de ter falhado em implementar salvaguardas adequadas para proteger dados sensíveis, incluindo as informações fiscais confidenciais dos contribuintes às quais tinha acesso através de seus contratos com o Internal Revenue Service. Então Trump está processando o IRS por negligência, ao mesmo tempo em que seu próprio secretário do Tesouro está punindo a empresa terceirizada que empregava Little John. Isso cria uma complicação narrativa. Se o Tesouro de Trump está punindo a Booz Allen por falhas de segurança, por que Trump não está processando a Booz Allen? Por que processar o IRS? A resposta, cinicamente, é que o IRS tem bolsos muito mais fundos que a Booz Allen. E o IRS é financiado por contribuintes, então os 10 bilhões viriam de dinheiro público, não de uma empresa privada. Outra declaração crucial no processo diz respeito ao prazo de prescrição. A lei federal permite que indivíduos processem o governo por violações de informações fiscais, mas apenas dentro de uma janela de 2 anos. O New York Times começou a publicar histórias baseadas nos vazamentos de Little John em 2020. Mas Trump alega que não soube que a divulgação veio do IRS, até receber notificação formal do Departamento do Tesouro muito depois. Os autores não tinham razão para acreditar que uma divulgação não autorizada havia ocorrido por pelo menos 2 razões, diz o processo. Primeiro, a reportagem do New York Times não declarou que a informação veio do IRS. E segundo, o comissário do IRS supostamente investigou e concluiu que a divulgação não veio do IRS. Observe a jogada legal aqui. Trump está dizendo que o comissário do IRS investigou e disse que a divulgação não veio do IRS. Então, Trump não sabia que deveria processar o IRS até que o Tesouro finalmente admitisse,
anos depois que sim, a divulgação veio do IRS. Essa é uma maneira engenhosa de contornar o prazo de prescrição de 2 anos. Se funcionar, Trump pode processar por vazamentos que aconteceram há 6 anos. Então, quais foram as reações ao processo? Do lado do governo federal, o IRS e o Tesouro não comentaram imediatamente. Isso é esperado. Agências governais geralmente não comentam litígios pendentes. Mas observe o silêncio estratégico. Trump está processando agências que ele comanda. Os chefes dessas agências trabalham para ele. Eles não podem contradizê-lo publicamente sem arriscar serem demitidos. Então eles ficam em silêncio. Especialistas legais foram mais vocais. A CNBC citou analistas dizendo que o processo levanta várias questões de conflito de interesses e que é praticamente inédito um presidente processar sua própria administração. O Washington Post observou que Trump está em ambos os lados da mesa de negociação potencial porque ele controla o orçamento federal de onde os 10 bilhões viriam. Mas aqui está o que nenhum desses analistas mencionou diretamente, mas que todos sabem. Se Trump ganhar esse processo, os 10 bilhões não virão do bolso do IRS, virão dos contribuintes americanos. E Trump teria enriquecido pessoalmente às custas dos cidadãos que ele governa. E isso nos traz ao padrão mais amplo, porque o processo do IRS não é um incidente isolado, é parte de uma estratégia sistemática. Desde que Trump voltou ao cargo em janeiro de 2025, ele entrou com vários processos, frequentemente por 10 bilhões de dólares ou mais. Vamos examinar cada um, porque o padrão é revelador. Em dezembro de 2025, Trump processou a BBC por 10 bilhões de dólares, alegando difamação por edições feitas em um clipe de seu discurso de 6 de janeiro de 2021. O que a BBC fez? Editou o discurso de Trump de forma a remover contexto, segundo Trump. A BBC disse que as edições foram para fins de tempo de transmissão, como é prática jornalística padrão. A BBC respondeu que lutaria contra o processo e pediu que fosse rejeitado em janeiro de 2026. O valor, 10 bilhões de dólares. 2 acusações, 5 bilhões por difamação, 5 bilhões por violar uma lei de práticas comerciais da Flórida. Em julho de 2025, Trump processou o Wall Street Journal e seu proprietário, Rupert Murdoch, por 10 bilhões de dólares. A alegação? O Journal publicou reportagem sobre um desenho obsceno que Trump supostamente enviou a Jeffrey Epstein em 2003. Trump negou. O Journal defendeu a reportagem como baseada em múltiplas fontes. Um porta-voz da Dow Jones disse que defenderia vigorosamente contra o processo. Observe o alvo aqui. Rupert Murdoch, através da Fox News, foi um dos maiores apoiadores de mídia de Trump. Mas o Wall Street Journal, também propriedade de Murdoch, manteve independência editorial e ocasionalmente criticou Trump. Então, Trump processou Murdoch, mas apenas pelo Journal, não pela Fox. Trump também processou o JP Morgan Chase e seu CEO Jamie Dimon por 5 bilhões de dólares em janeiro de 2025, alegando que o banco fechou suas contas em 2021 por motivos políticos e sociais. O JP Morgan respondeu em uma declaração que a decisão de encerrar o relacionamento bancário foi baseada em risco e que o processo não tem mérito. Aqui está um detalhe revelador. Trump processou o JP Morgan em Tribunal Estadual da Flórida, não em Tribunal Federal. Por quê? Tribunais estaduais da Flórida são geralmente mais favoráveis a Trump que tribunais federais. E a Flórida tem juízes que Trump indicou quando era governador Ron DeSantis quem nomeou, e o processo mais explosivo. Em julho de 2025, Trump processou o New York Times e 3 de seus repórteres por difamação sobre a cobertura de sua campanha de 2024, pedindo 15 bilhões de dólares. 15 bilhões. É o processo mais caro que Trump já entrou. A queixa inicial tinha 85 páginas. O juiz federal Stephen Merriday a rejeitou em setembro de 2025, dizendo que era excessivamente longa e cheia de linguagem tediosa e onerosa, sem relação com o caso legal. Uma queixa não é um megafone para relações públicas ou um pódio para uma oração apaixonada em um comício político, escreveu o juiz Merriday em uma ordem de 4 páginas. Esta ação começará, continuará e terminará de acordo com as regras de procedimento e de maneira profissional e digna. Essa citação é devastadora. O juiz está dizendo que Trump tentou usar o tribunal como plataforma de propaganda, não como fórum para resolução legal.
Meriday deu a Trump 28 dias para arquivar uma queixa modificada que não excedesse 40 páginas. Trump arquivou uma versão de 40 páginas em outubro de 2025 e o caso continua. Então vamos somar os processos de Trump desde que voltou ao cargo. BBC, 10 bilhões Wall Street Journal. Murdoch, 10 bilhões JP Morgan. Chase, 5 bilhões. New York Times, 15 bilhões IRS. Tesouro, 10 bilhões. Total, 50 bilhões de dólares em processos ativos. 50 bilhões de dólares. Observe o padrão. Todos os valores são astronômicos. Todos os alvos são instituições da mídia ou entidades financeiras que criticaram Trump ou reportaram negativamente sobre ele. E todos os processos foram arquivados após Trump voltar ao poder. A mais, Trump está usando uma equipe de advogados pessoais, liderada por Alex Brito, para processar essas entidades. Esses advogados não são funcionários do governo. Eles representam Trump em sua capacidade pessoal. Mas aqui está a complicação. Quando Trump processa o IRS, quem defende o IRS? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E quem comanda o Departamento de Justiça? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então os advogados pessoais de Trump estão processando o IRS. E os advogados do Departamento de Justiça de Trump estão defendendo o IRS contra Trump. É um conflito de interesses em loop recursivo. E quem paga os advogados do Departamento de Justiça que defendem o IRS? Os contribuintes americanos. E se Trump ganhar, quem paga os 10 bilhões? Os contribuintes americanos. Então Trump está usando dinheiro público para processar a si mesmo. E se ele ganhar, ele será pago com dinheiro público. Observe a genialidade cínica disso. Trump não arrisca nada. Seus advogados pessoais trabalham provavelmente sob acordo de contingência ou por taxas que Trump pode pagar pessoalmente. Mas o governo federal tem que gastar milhões defendendo-se. E se Trump ganhar qualquer coisa, mesmo um acordo menor, ele lucra. É uma estratégia sem risco para Trump, com risco total para os contribuintes. Mas aqui está o que Trump não mencionou. Ele tem um histórico de perder processos de difamação. Em 2023, um júri de Nova York decidiu que Trump difamou E. Jean Carroll, uma jornalista que o acusou de agressão sexual. O júri concedeu a Carroll 5 milhões de dólares. Trump apelou e perdeu. Em um segundo julgamento em janeiro de 2024, outro júri concedeu a Carroll 83,3 milhões de dólares adicionais por difamação contínua. Total, 88,3 milhões de dólares que Trump deve a E. Jean Carroll. Trump também perdeu um processo de fraude civil movido pela Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James. Em fevereiro de 2024, um juiz decidiu que Trump inflacionou fraudulentamente o valor de seus ativos para obter empréstimos favoráveis. A penalidade: 354 milhões de dólares, mais juros. Somando Carroll e o caso de fraude de Nova York, Trump deve mais de 450 milhões de dólares em julgamentos civis. E agora ele está processando várias entidades por um total combinado de 50 bilhões de dólares. A questão que ninguém na mídia está fazendo abertamente, mas que todos sabem: Trump está tentando compensar suas próprias dívidas legais maciças processando todos que o criticaram. Se Trump ganhar mesmo uma fração dos 50 bilhões que ele está pedindo, digamos 5%, isso seria 2,5 bilhões, mais que suficiente para pagar os 450 milhões que ele deve. É especulação, mas o timing é suspeito. Trump deve centenas de milhões em julgamentos. Ele está processando por dezenas de bilhões, e um dos alvos é o próprio governo que ele comanda. Então o padrão é claro. Trump processa, pede quantias absurdas, os alvos lutam. Os juízes geralmente rejeitam ou reduzem o escopo, e Trump reapresenta. O processo arrasta por anos, e durante esse tempo, Trump consegue: 1. Intimidar críticos com a ameaça de litígio caro e prolongado. 2. Controlar a narrativa pública através de manchetes sobre os processos. 3. Potencialmente ganhar acordos ou vitórias parciais. 4. Usar o sistema judicial como ferramenta de relações públicas. Mas o processo do IRS é diferente de todos os outros por uma razão fundamental. Trump está processando o próprio governo que ele comanda. E isso nos traz de volta à questão fundamental. Não é se o IRS foi negligente ao permitir que Little John vazasse as declarações fiscais de Trump. Essa é uma questão factual que um tribunal determinará.
A questão é sobre o que significa um presidente usar o poder do Estado contra si mesmo. É um presidente agindo como cidadão privado buscando reparação legítima por danos? Ou é um presidente abusando do poder para enriquecer pessoalmente às custas dos contribuintes? Há um precedente histórico aqui. Durante o governo de Richard Nixon, o presidente tentou usar o IRS para atacar inimigos políticos. Nixon ordenou auditorias fiscais de opositores, jornalistas e ativistas. Isso ficou conhecido como Lista de Inimigos de Nixon, e foi uma das acusações no processo de impeachment contra ele. O que Trump está fazendo é diferente, mas relacionado. Ele não está usando o IRS para atacar inimigos. Ele está processando o IRS para enriquecer a si mesmo. A diferença é que Nixon usou o Estado para punir outros. Trump está usando o Estado para se recompensar. A pergunta não é se Trump tem o direito legal de processar o IRS. Tecnicamente, ele tem. A Lei Federal de 1974 sobre Privacidade de Informações Fiscais, 26 U.S.C., parágrafo 7431, permite que indivíduos processem o governo por divulgações não autorizadas. A questão é se é apropriado para um presidente em exercício processar as agências que ele comanda por uma quantia que seria paga pelos cidadãos que ele governa. E aqui está a ironia final. Trump passou anos recusando-se a divulgar suas declarações de impostos voluntariamente, quebrando uma tradição de décadas. Quando o vazamento de Little John revelou que Trump pagou apenas $750 em impostos em 2016 e 2017, Trump chamou isso de notícias totalmente falsas e disse que a informação foi obtida ilegalmente. Mas o vazamento de Little John gerou apelos à reforma fiscal para os ricos. A reportagem da ProPublica mostrou que os 25 americanos mais ricos pagam legalmente uma parcela menor de sua renda em impostos do que trabalhadores comuns. Isso gerou debate nacional sobre justiça fiscal. Trump agora está argumentando que esse debate custou a ele $10 bilhões em danos. Ele está dizendo que a revelação de que ele pagou $750 em impostos causou dano reputacional e financeiro. Mas aqui está o dado que todos os especialistas fiscais sabem. O que Trump fez foi legal. Ele usou perdas empresariais para compensar ganhos. Isso é permitido pelo Código Tributário. O problema não é que Trump quebrou a lei. O problema é que a lei permite que bilionários paguem quase nada em impostos. Então, culpar tudo no IRS por ter permitido que Little John revelasse isso é simplificar excessivamente um sistema tributário que foi projetado para beneficiar os muito ricos. Então, o que acontece agora? Do ponto de vista legal, o processo segue o caminho normal. O IRS e o Tesouro apresentarão uma moção para rejeitar. Trump responderá. O juiz decidirá se o caso tem mérito suficiente para prosseguir. Se o caso sobreviver à moção de rejeição, entrará na fase de descoberta. Isso significa que os advogados de Trump poderão exigir documentos internos do IRS sobre protocolos de segurança, contratação de terceiros e investigações do vazamento de Little John. Ironicamente, isso dá a Trump acesso massivo a operações internas do IRS sob pretexto de litígio. Se o caso chegar a julgamento, provavelmente levará anos. Processos contra o governo federal são notoriamente lentos. E Trump tem uma estratégia conhecida de arrastar litígios o máximo possível. Estatisticamente, a maioria dos processos contra o governo federal é rejeitada ou resulta em acordos muito menores que o valor pedido. A probabilidade de Trump realmente ganhar 10 bilhões é minúscula. Mas aqui está o que Trump ganha mesmo se perder. Ele mantém a história na mídia por anos. Ele intimida outros potenciais denunciantes do IRS, ele demonstra que está disposto a usar todos os meios legais disponíveis para atacar aqueles que o expuseram. E se Trump conseguir qualquer tipo de acordo, mesmo que seja de 100 milhões ou 500 milhões, ele declarará vitória e dirá que o IRS foi forçado a pagar por ter perseguido ele. Do ponto de vista político, o timing do processo é revelador. Trump o arquivou em 29 de janeiro de 2026. Exatamente 1 ano e 9 dias após voltar ao cargo. Ele esperou mais de 1 ano para processar, mesmo sabendo dos vazamentos desde 2020. Por que esperar? Uma possível explicação é que Trump queria garantir que seus indicados estivessem firmemente no lugar no Tesouro e no Departamento de Justiça antes de lançar um processo que criaria conflitos massivos de interesse.
Scott Bessent foi confirmado como secretário do Tesouro em janeiro de 2025. Ele teve 1 ano para consolidar poder. Agora Trump sente que pode processar o Tesouro sem risco de que Bessent se oponha publicamente. Para outros presidentes assistindo, e não há precedente aqui porque nenhum presidente moderno jamais processou o próprio governo, a mensagem é clara. As linhas entre capacidade pessoal e capacidade oficial estão cada vez mais borradas. Um presidente pode usar os tribunais contra seu próprio governo, e o sistema ainda não descobriu como lidar com isso. Um impacto mais amplo desse processo é sobre a separação entre o indivíduo Donald Trump e o cargo da presidência. Tradicionalmente, espera-se que presidentes coloquem interesses pessoais de lado enquanto estão no cargo. A cláusula de emolumentos da Constituição foi projetada para impedir presidentes de enriquecerem através do cargo, mas Trump está argumentando que ele pode, simultaneamente, exercer o poder presidencial e buscar ganhos financeiros pessoais contra as agências que esse poder presidencial controla. Se Trump ganhar, isso estabelece um precedente perigoso. Presidentes podem processar o governo por qualquer dano alegado, real ou imaginário, e potencialmente extrair bilhões dos contribuintes. Se Trump perder, ele ainda terá conseguido anos de litígio que distrai e drena recursos do IRS, além de intimidar futuros denunciantes. Em ambos os cenários, Trump ganha algo. Uma coisa é certa. Em 29 de janeiro de 2026, Trump arquivou um processo que testa os limites de conflito de interesses presidencial de maneiras que os fundadores nunca imaginaram. A pergunta não é se Trump tem um caso legal contra o IRS por negligência. Essa é uma questão que tribunais podem responder. A questão é se o sistema americano de governo pode sobreviver a um presidente que usa o poder do Estado contra si mesmo para enriquecimento pessoal. E aqui está por que isso importa globalmente, incluindo para o Brasil. Trump está estabelecendo um precedente onde líderes eleitos podem usar litígio como ferramenta de poder, processar críticos, processar a mídia, processar o próprio governo e usar o cargo para beneficiar pessoalmente desses processos. Se isso funcionar nos Estados Unidos, líderes autoritários em todo o mundo tomarão nota. Jair Bolsonaro, se voltar ao poder no Brasil, poderia processar instituições brasileiras, o TSE, a Receita Federal, o STF, alegando danos pessoais e exigindo bilhões em compensação. Viktor Orbán, na Hungria, já usa processos de difamação para silenciar jornalistas. Recep Tayyip Erdogan, na Turquia, processa críticos rotineiramente. Narendra Modi, na Índia, enfrenta acusações de usar o sistema judicial contra opositores. Mas nenhum deles processou o próprio governo por bilhões enquanto no cargo. Trump está inovando em autoritarismo legalista. Ele está mostrando que você pode usar as ferramentas da democracia, tribunais, processos civis, procedimentos legais, para minar a democracia. E a ironia final: Trump está fazendo isso nos Estados Unidos, o país que por décadas exportou normas democráticas para o mundo. O país que criticou líderes autoritários por capturar instituições judiciais. O país que impôs sanções a regimes que usam tribunais para perseguir oponentes. Agora o presidente dos Estados Unidos está usando tribunais para processar o próprio governo por 10 bilhões de dólares. A mensagem para o resto do mundo é clara. As normas democráticas americanas estão colapsando. Se o presidente dos Estados Unidos pode processar o IRS, qualquer coisa é possível. Para o Brasil especificamente, há lições perturbadoras aqui. O Brasil tem um histórico de presidentes usando o poder do Estado para benefício pessoal. Fernando Collor tentou e foi impedido. Dilma Rousseff foi impeachmentada parcialmente por acusações fiscais. Lula foi preso e depois solto quando as condenações foram anuladas. Mas nenhum presidente brasileiro jamais processou o governo federal enquanto no cargo por bilhões em danos pessoais. Se Trump estabelecer que isso é aceitável nos Estados Unidos, políticos brasileiros certamente tentarão. Imagine um futuro presidente brasileiro processando a Receita Federal por ter perseguido ele, ou processando o Ministério Público por investigações, ou processando o Congresso por ter iniciado impeachment. Trump está escrevendo o manual. E aqui está outro ângulo que afeta o Brasil. Trump está processando o IRS exatamente quando está ameaçando o Brasil com tarifas de 40% por não condenar o regime venezuelano suficientemente ou por não se alinhar com a política americana na China. Em novembro de 2025,
Trump ameaçou o Brasil publicamente com tarifas de 40% se Lula não mudasse posições em Venezuela e BRICS. A ameaça foi parcialmente retirada após Lula fazer algumas concessões retóricas, mas a ameaça permanece. Então Trump está, simultaneamente, processando o próprio governo americano por 10 bilhões, ameaçando aliados como o Brasil com tarifas devastadoras, cobrando 287 bilhões em tarifas de 160 países, como vimos no vídeo anterior, enfrentando decisões judiciais que declaram essas tarifas inconstitucionais. É um presidente operando em múltiplas dimensões de conflito ao mesmo tempo. Para países como o Brasil, isso cria uma pergunta impossível. Como você negocia com um presidente que processa o próprio governo, ignora decisões judiciais quando conveniente, muda posições com tweets e usa tarifas como arma política? A resposta tradicional seria confiar em instituições internacionais, a OMC, o FMI, o Banco Mundial. Mas Trump retirou os Estados Unidos da liderança dessas instituições. Ele bloqueou nomeações para o órgão de apelação da OMC, tornando-a efetivamente não funcional. Ele ameaçou sair da OTAN. Ele renegociou NAFTA unilateralmente. Então, países como o Brasil não podem mais confiar em regras internacionais para proteger contra a arbitrariedade americana. A única opção é diversificação. É exatamente o que vimos no acordo UE-Índia. Países buscando alternativas aos Estados Unidos porque Trump demonstrou que os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável. E o processo do IRS é mais uma prova disso. Se o presidente dos Estados Unidos pode processar o próprio governo sem consequências, que garantia os parceiros internacionais têm de que acordos serão respeitados? Imagine se o Brasil assina um acordo comercial com os Estados Unidos. 2 anos depois, Trump decide que o acordo prejudica algum interesse pessoal dele. Ele poderia processar o governo americano, alegando que o Departamento de Comércio negociou mal e causou dano à Trump Organization, e exigir que o acordo seja anulado como parte do processo. Isso parece absurdo, mas processar o IRS por 10 bilhões também parecia absurdo até Trump fazê-lo. A lição é que com Trump o absurdo se torna realidade, e países precisam se preparar para qualquer coisa. Então, o que acontece agora, concretamente? No curto prazo, o processo do IRS seguirá o caminho legal normal. O governo apresentará moção para rejeitar. Isso provavelmente acontecerá em fevereiro ou março de 2026. Trump responderá. O juiz decidirá, provavelmente em abril ou maio. Se o juiz rejeitar o caso inteiramente, Trump apelará. Isso levaria o caso ao 11º Circuito da Corte de Apelações. Esse processo pode levar 1 ano ou mais. Se o juiz permitir que o caso prossiga, entrará em fase de descoberta. Trump poderá exigir todos os documentos internos do IRS sobre protocolos de segurança, contratação de terceiros, investigações sobre Little John e qualquer comunicação relacionada às declarações fiscais de Trump. Essa descoberta, ironicamente, dará a Trump acesso massivo a como o IRS opera internamente. Ele verá e-mails, memorandos, relatórios. Ele poderá usar isso para identificar outros supostos fracassos de segurança, ou para atacar funcionários específicos do IRS que ele considere hostis. Em outras palavras, o processo se torna uma ferramenta de vigilância contra o próprio IRS. Se o caso chegar a julgamento, isso levará anos. Processos contra o governo federal são notoriamente lentos. Discovery pode levar 12 e 18 meses. Moções pré-julgamento mais 6 e 12 meses. Julgamento em si, 2 a 4 semanas. Apelações mais 12 e 24 meses. Estamos falando de 3 a 5 anos no mínimo. Durante todo esse tempo, Trump estará simultaneamente comandando o IRS como presidente e processando o IRS como cidadão privado. Estatisticamente, a maioria dos processos contra o governo federal termina em rejeição ou acordo. Dados do Administrative Office of the U.S. Courts mostram que o governo federal ganha aproximadamente 85% dos casos civis contra ele. Quando o governo perde ou faz acordo, o valor médio é cerca de 2% do valor pedido. Se aplicarmos isso ao caso de Trump, 2% de 10 bilhões é 200 milhões de dólares. 200 milhões é menos que os 450 milhões que Trump deve em outros julgamentos, mas ainda assim seria a maior liquidação individual de um processo de declaração fiscal na história. E viria dos contribuintes americanos. No médio prazo, o processo terá impacto além do caso específico. Ele estabelecerá precedente,
ou para permitir que presidentes processem o próprio governo, ou para proibir isso. Se tribunais permitirem o caso de Trump prosseguir, futuros presidentes terão carta branca. Presidente Biden, se voltasse, poderia processar o Departamento de Defesa por supostamente mal gerenciar a retirada do Afeganistão. Presidente Obama poderia processar o Departamento de Estado por Benghazi. Qualquer decisão presidencial que possa ser enquadrada como causando dano reputacional ao presidente torna-se base para processo. Por outro lado, se tribunais bloquearem o caso de Trump, isso estabelecerá que presidentes não podem processar suas próprias agências enquanto no cargo. Mas isso levantaria a questão: por que Trump pode processar instituições privadas, BBC, Times, JP Morgan, mas não o governo? A resposta seria baseada em separação de poderes e conflito de interesses, mas a distinção é complexa. No longo prazo, o impacto mais significativo pode ser na confiança pública nas instituições. O IRS já é uma das agências federais menos populares. Pesquisas do Pew Research mostram que apenas 35% dos americanos têm visão favorável do IRS. Trump processando o IRS por 10 bilhões reforçará a narrativa conservadora de que o IRS é uma agência corrupta que persegue conservadores. Isso tornará mais difícil para o IRS fazer seu trabalho de coletar impostos, que já é politicamente sensível. Se Trump ganhar qualquer quantia, mesmo simbólica, ele declarará vitória total. Seus apoiadores acreditarão que o IRS realmente perseguiu Trump, e isso alimentará mais desconfiança em instituições federais. Se Trump perder completamente, ele dirá que o sistema está manipulado contra ele, e seus apoiadores acreditarão nisso também. Em ambos os cenários, a confiança no IRS diminui. E quando a confiança no IRS diminui, a conformidade fiscal diminui. E quando a conformidade fiscal diminui, o governo coleta menos receita. E isso afeta todos os programas federais, da defesa à seguridade social. Então, o processo de Trump contra o IRS não é apenas sobre 10 bilhões de dólares. É sobre se as instituições americanas podem sobreviver a um presidente que as vê como ferramentas pessoais ou obstáculos a serem destruídos. Essas são as questões que vão definir não apenas o resto da presidência de Trump, mas o futuro da separação de poderes nos Estados Unidos. E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as respostas.